Olá, gente. Sejam todos bem-vindos. E uma ótima live para nós. Cíntia, eu vou ser espectadora, tá? Vou deixar você falar. Então vamos lá, é com você. A live é sua. Tá bom, Luz. Então, pessoal, boa noite. Como eu falei, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a contribuição do terapeuta ocupacional na escrita. A gente sabe que a escrita é uma habilidade perceptivo-motora muito complexa. Ela depende da integração de uma série de habilidades, habilidades cognitivas, habilidades motoras, habilidades perceptivas, Então, assim, a gente vai falar também, nós vamos estar mostrando hoje alguns materiais, alguns recursos que na área da terapia ocupacional a gente trabalha, antes mesmo do uso do lápis. Porque o que a gente tem que ter em memória? Ai, Cíntia, o meu aluno, o meu filho tem muita dificuldade na questão da escrita. Mas antes mesmo de iniciar a escrita, exige todas umas bases essenciais, nas habilidades de motora Sim, fina. com Então, certeza. assim, a gente vai discutir um pouquinho sobre essas habilidades, qual é a importância de antes ter essas habilidades para depois a gente ir para esse processo da escrita com o lápis. Até mesmo que a gente precisa o quê? Antes, aprimorar a coordenação motora fina para a gente ir para o uso do lápis, tá? Sim. Então, assim, pode falar, Lourdes. Não, eu ia colocar o seguinte, que é um pré-requisito muito básico para o processo de aprendizagem, essa questão visomotora, principalmente para a escrita, não só para o desenvolvimento da escrita, mas para o desenvolvimento do transcrever de um quadro, né, Cíntia? E Com é algo certeza. que os nossos meninos, em algum nível, todos, e aí até como é que se diz? Quem está dentro do espectro de alto funcionamento, então, não é só um, é todos têm algum nível de comprometimento nessa área. E é muito interessante porque os meninos de altas habilidades também trazem muita dificuldade com o processo da escrita. É algo que o professor precisa compreender para fazer as adaptações curriculares, né? Com certeza, Lourdes. E hoje esse material que a gente vai apresentar, sobre essa contribuição do terapeuta ocupacional, ele não está relacionado só a crianças dentro do transtorno do espectro autista, Sim. Mas a gente sabe que existe crianças neurotípicas também que têm dificuldade nessas habilidades da escrita, Com Então, certeza. assim, a gente vai estar falando mesmo como um todo, não só especificamente para o transtorno do espectro autista. Então, a gente sabe o quê? Que existe 4 bases que são essenciais para habilidades de motora fina. A primeira dela é você ter uma base postural. Então, a gente Uhum. precisa ter uma base postural em relação ao quê? Os músculos do ombro e do tronco, ele tem que estar em sincronia com o movimento do braço, dos dedos, Para que na hora da escrita a gente precisa desse movimento, porque eu vou falar um pouquinho que a escrita no início ela começa primeiro o ombro no braço, Que é aqueles movimentos mais Sim. liberados, e depois vai ser concentrada em punho e mão. Então, por isso que a gente precisa o quê? De uma base postural. A gente precisa ter o quê? Um apoio para essa escrita. Precisa estar bem sentado numa cadeira, com os pés no chão, porque a gente sabe o quê? Que muitas vezes o aluno, a criança, ela apresenta uma dificuldade na escrita porque ela não tem o apoio dos pés no chão na cadeira. Então, o Uhum. momento que é para ela concentrar na escrita, ela está fazendo uma agitação psicomotora nas pernas. Então, o movimento não está concentrado no punho, e sim nas pernas. Por isso, essa importância da gente ter uma boa base postural. O segundo é o quê? A percepção tátil. O que é isso? Eu preciso ter a percepção ao toque, Porque se eu não tenho uma percepção que eu estou tocando um lápis, por exemplo, é como se eu tivesse a todo momento com a luva na mão. E quando a gente está com Uhum. a luva na mão, a gente perde o sentido das coisas, Então, assim, você vê até relatos mesmo as pessoas falam assim, eu não consigo usar luva, porque todo momento que eu estou com a luva, eu perco o sentido das mãos. E realmente isso é verdade. Então, se a criança ela não tem uma boa percepção tátil, ela não consegue ter essa percepção ao toque, O terceiro seria o quê? Onde a gente fala a coordenação bilateral ou bimanual, que é a coordenação
dos dois lados do corpo, das duas mãos. Porque a gente sabe o quê? A escrita, por exemplo, eu pego muito em consultório crianças que quando vai para a escrita, ela não segura a folha com a mão esquerda. Ela só escreve com a mão direita e a outro braço ele fica negligenciado. Sendo que no momento que ela está fazendo o contorno da escrita, a folha ela está balançando o tempo todo na mesa, né? A gente precisa da coordenação bilateral para quê? Para o uso da tesoura, por exemplo. Porque para você fazer o uso da tesoura, você vai segurar o papel com a mão esquerda e recortar com a mão direita. Ou se ele for canhoto, vice-versa, né? E também a questão de quê? Para a gente amarrar um cadarço do tênis, que é uma atividade de vida diária, a gente usa o quê? As duas mãos, né? Então tem várias atividades da vida diária que a gente precisa dessa coordenação bilateral, que é bimanual, que a gente chama. E o quarto é o quê? É os músculos da mão, ele tem que aprender a trabalhar mais precisos. Porque a gente vai ver também mais na frente que a coordenação motor, a apreensão do lápis, por exemplo, né? Ela tem uma apreensão apropriada para poder você ir para a escrita, né? Que eu vou falar um pouquinho mais sobre essas apreensões lá na frente. Então, a gente precisa dessa coordenação dos dedos, até mesmo do polegar, do dedo médio e do dedo indicador, né, para ter mais precisão. Então, essas 4 bases, elas são essenciais para a habilidade motora fina, que é uma boa postura, uma boa percepção tátil, uma boa coordenação bilateral e os músculos da mão, ele tem que estar tem que estar trabalhando de maneira precisa. Então, olha o quanto complexo é a escrita. Né? E não é só na escrita, né, Cíntia? Porque você falando aí, parece que ele está usando uma luva. E aí ele não consegue, ele põe força demais, põe força de menos. Às vezes a mãe acha que está no movimento e é na própria força, no próprio sentir o lápis que está a maior dificuldade, né? Que está a maior dificuldade, isso mesmo. Né? Então, assim, é muito importante que antes, por trás de todo esse processo, a gente consiga entender essas bases essenciais para depois a gente cobrar esse processo da escrita, né? Alguns fatores também muito importantes para a preparação da escrita, o primeiro deles é a questão de quê? Do tônus, que a gente sabe que tem muita criança que tem um tônus o quê? Tem um tônus hiper, que é aquela mão muito rígida, muito dura, e tem aquele tônus mole, né, que a gente observa muito, isso é muito nítido em crianças com síndrome de Down, né, que tem uma hipotonicidade muito grande na mão. Então, eles pegam o lápis com uma certa leveza muito grande. Já tem outros que tem um tônus muito hiper. Então, quando ele pega o lápis, ele aperta com muita força, que ele não tem essa precisão, né? Isso também engloba o quê? Um sistema que a gente fala de sistema proprioceptivo. Então, o que é esse sistema proprioceptivo? Ele é um sistema que a gente percebe a localização, a posição e a orientação do nosso corpo no espaço. Então, é por ele que eu reconheço a força excessiva dos músculos, né? Então, é através dele. Ai, Cíntia, ela tá colocando muita força na mão ou ela tá colocando pouca força na mão? Será que esse sistema proprioceptivo, ele tem recebido estímulos adequados, né, para essa escrita? Então, isso é um fator muito importante para a gente estar em alerta também para a preparação da escrita. É a questão do tônus. Outro é o sensorial, que eu acabei de falar, a questão tátil, a questão proprioceptiva. Será se ele está percebendo, será se ele está sentindo aquele lápis na mão? Ou será se é como se aquele lápis ele estivesse usando uma luva, né? Que ele não está tendo essa percepção, né? Outro fato... Pode falar, Lourdes. Não, eu só ia estar concordando com você, porque eu falo assim, sempre, as nossas crianças, em algum nível, traz esses comprometimentos, mas é igual você colocou, não é só a pessoa dentro do transtorno do espectro autista, mas hoje a gente tem recebido, né, Cíntia, muitas crianças com esse tipo de dificuldade que precisa passar pela terapia ocupacional para desenvolver essas habilidades
funcionando, tudo funcionando, e essa criança não coordena os dois lados do corpo, não desassocia e nem associa. Então, quer dizer, a coisa fica bem mais complexa, né? Muito complexo, Lourdes, e a gente tem pegado muito, né? Tem recebido muito aqui em consultório, as crianças até mesmo que quando a gente vai observar que a dificuldade da escrita dela é a coordenação bilateral, é a coordenação bimanual que ela não tem. Né? Então, assim, ela vai para a escrita, ela só escreve com a mão esquerda e ao outro lado do corpo ela negligencia, e vice-versa, né? Então, quando a gente trabalha essa habilidade, as coisas andam, as coisas funcionam. Outra coisa também que é muito importante a gente estar observando é a questão da lateralidade definida. Né? Se ele é canhoto, se ele é destro, porque a gente pega também o tempo inteiro a criança que ela não tem essa lateralidade definida. Não tem, isso mesmo. Não tem. Então, assim, Cíntia, hora ela escreve com a mão esquerda, hora ela escreve com a mão direita. Tá, e qual que é a dominância? Não sei. Então, a gente precisa também ter essa lateralidade definida, porque é muito importante para essa questão da preparação da escrita, né? Outra coisa que eu falei também é a questão da coordenação motora fina. Será se ele tem um movimentos finos preciso, né? Será se ele tem uma boa postura quando ele está sentado na cadeira? Será se ele tem um bom equilíbrio? Se ele tem um bom controle postural do corpo dele, né? Se ele consegue ter essa percepção de corpo, que eu tenho um braço, que eu tenho uma mão, né? Que eu posso estar movimentando. Até mesmo a gente observa isso muito quando a gente vai para a letra cursiva, que exige muito desses movimentos de punho, né? Que a criança é totalmente rígida, ele não consegue fazer esse movimento. Outra coisa que é bastante importante é o fortalecimento muscular das cinturas, né? Então, se ele não tem um fortalecimento desse tronco, um fortalecimento dessa musculatura, ele senta em cima do cóccix na cadeira, ele senta de qualquer jeito, né? Ele se desequilibra fácil na cadeira. Outra coisa que eu falei é a apreensão, que a gente vai falar um pouco sobre essas preensões. Será se ele tem uma apreensão adequada? Será se ele está ainda na fase de transição dessa apreensão? Então, tudo isso, esses fatores são muito importantes para a fase da escrita. Né? Então, é muito mais complexo do que até mesmo a gente imagina. Né? Que a gente acha que é tão fácil, e não é. Não, não é fácil, não. E é algo também que exige muito deles. Igual você estava falando, né? Tem hora que a gente olha para a nossa criança e ela tá lá batendo o pezinho embaixo, você tá ali tentando mostrar a letrinha para ela e ela tá lá no pezinho dela. Às vezes eu falo para André, olha, ela tá lá no pé. Aí a gente vai lá e toca no pé, aí ele olha para você, tipo assim, né? E isso acontece muito. Os nossos meninos têm muita questão do déficit de atenção também, né? Da hiperatividade, que faz muita parte do próprio transtorno. É uma comorbidade que nós encontramos muito. Então, quando o terapeuta ocupacional trabalha, e aí a Cíntia falando de propriocepção, é exatamente nesse ponto que a Cíntia está interferindo, né, Cíntia? Com certeza. E assim, Lourdes, muitas vezes, né, que você, Andréia, traz alguma demanda para mim, Cíntia, ele tá com muita agitação psicomotora, quando ele tá escrevendo, é as pernas dele balançando, ele não consegue concentrar na escrita, então é no momento que às vezes eu uso até um peso, né, aqui na panturrilha, para poder a gente parar um pouquinho esses pés, ou até mesmo a gente faz uma manta, um peso para poder colocar nas coxas, para que essas pernas elas não fiquem com tanta agitação psicomotora, porque a gente precisa do foco na escrita, né? Então, por isso que é um processo muito complexo. Por isso, da nossa contribuição, até mesmo aqui no método de vocês, né, na psicopedagogia, da gente ter sempre esse olhar, mas o terapeuta ocupacional trabalha com escrita? Sim, a gente trabalha, a gente tem muita coisa para agregar na psicopedagogia. Sim, não, com certeza. Quando eu vejo a dificuldade, a gente já indica. Por quê? Se eu sou psicopedagoga, eu tenho muito que fazer ali, muito que ensinar. Se eu tenho alguém que possa contribuir com isso, não tem por que eu pegar aquele trabalho
que o psicopedagogo, a gente estuda muito, mas não tem a apropriação do conhecimento quanto o terapeuta ocupacional especializado exatamente nisso vai ter. Então eu acho muito rico quando a gente consegue casar esses conhecimentos. E a troca, ela é muito legal, né, Cíntia? Eu acho que a troca e muito importante. Então, assim, eu acho que a valorização do terapeuta ocupacional, claro, pode ter um terapeuta ocupacional especializado em outra área, não há porquê. Mas essa área para os nossos meninos, para as nossas meninas, é de suma importância. Ela é única, porque eu gosto muito. Hoje eu estava conversando com a mãe, e aí a gente estava sorrindo, brincando de um pai, né, que está dentro do espectro, e ele falando que até os 30 anos ele não conseguia pedalar. Então, olha para você ver o quanto faz falta esse processo de percepção corporal. Não era uma pessoa que tinha um comprometimento cognitivo, muito pelo contrário, cognitivo lá em cima, mas ele sofreu muito no período escolar, na faculdade, por causa da questão da escrita. Então, é algo realmente que faz parte do transtorno e que precisa ter alguém com esse olhar direcionado, porque fica mais leve para a criança. Às vezes ele não quer aprender, não quer passar pelo processo da aprendizagem, porque ele traz a dificuldade psicomotora. Ele traz essa questão da propriocepção, de esquema corporal. E quando a gente pode contar com alguém, porque um atendimento de 50 minutos ele é pouco no sentido de, nossa, como que eu vou trabalhar tudo isso? E o bom de ter essa equipe, né, de multiprofissional é nesse sentido. Com certeza, Lourdes. E assim, é muito bom porque cada um tem o seu olhar individualizado, né? Então, como você falou, no atendimento da psicopedagogia são 50 minutos, então tem que trabalhar a parte pedagógica também, não é especificamente só a parte da escrita. Então, por isso essa importância do terapeuta ocupacional estar junto, né, nessas atribuições, porque está contribuindo até mesmo com vocês, algo que muitas vezes não está ao alcance da psicopedagogia. Né? Sim, sim. Então, assim, é muito bom e a gente observa aqui na clínica, é nítido, que a evolução dos meninos é muito rápida quando esse trabalho é conjunto. E né? menos sofrido, né? Isso, com certeza. Né? Então, assim, nesse momento também agora, eu vou estar falando um pouquinho sobre as preensões, né? Porque existem vários tipos de impressões na escrita. Que até mesmo tem muito pai que fica angustiado. Ai, Cíntia, ele pega de um jeito que a gente não consegue consertar essa apreensão. Como que a gente faz? Como é que a gente intervém? Né? Assim, eu gostaria de explanar aqui que existe 3 tipos de preensão até a gente chegar na fase adequada para a escrita. A primeira preensão, que a gente fala de preensão primária, né, quando a criança ela tem em torno de 1 ano a 1 ano e 6 meses ela adquire, é a apreensão que a gente fala palmar supinada, que é aquela apreensão mesmo que ele pega o lápis como um todo, né? Então essa é a primeira apreensão, que é a apreensão primitiva que a gente fala, que em torno de 1 ano a 1 ano e 6 meses a criança faz. Lá em torno mais ou menos de 1 ano e 6 meses a 2 anos, a criança ela passa por uma preensão que a gente chama de preensão com dedos estendidos, pronada, que é até mesmo ela em pé, né? Ela faz esse movimento mesmo, ou circular, ou linear, aleatório em cima da mesa. Depois dessa preensão primitiva, a gente fala que ela passa por uma preensão de transição, que é a apreensão que a gente fala de 4 dedos, né? Que é por volta lá mais ou menos de 2 a 3 anos, é que a criança ela vem para essa apreensão, que é a apreensão de transição. Aí ela já tem um apoio na mesa, né? Então olha o trajeto que ela tem que passar até chegar na última apreensão, que é a apreensão madura, que a gente fala. É uma apreensão tripé dinâmica, ou trípode, ou tripé, né? Depende de cada profissional que usa. Que é a apreensão que a gente fala dos 3 dedos, que é o polegar, o dedo indicador e o dedo médio, né? Então, assim, olha, são 3 preensões que a criança passa até ela adquirir essa correta da escrita. E essa correta da escrita é por volta lá de 3 a 4 anos que a criança adquire. Ai, Cíntia, tem
isso também, a questão de idade é muito relativo, né? A gente sabe, porque depende muito dos estímulos, depende muito de como que essa criança ela foi estimulada mesmo para a questão da apreensão. Hoje, por exemplo, mesmo, eu tenho minha filha de 1 ano e 8 meses. Eu, como TO, eu já quero que minha filha vá para uma apreensão trípode. Então, eu pulo etapas, né? Então, depende muito da questão da estimulação. Então, Cíntia, quer dizer que ele começou com essa apreensão palmar, ele está em torno de 3 a 4 anos. É correta essa apreensão? Não. Vamos lá amadurecer essa apreensão para que a gente chegue numa apreensão trípode. É um processo longo, não é um processo fácil. E não é um processo só da apreensão, é um processo de vivência do próprio corpo. Né? De vivência, isso, Lourdes. E a gente observa o quê? Que para a gente ir para a escrita e para o uso do lápis, a gente precisa vivenciar antes o quê? Vamos escrever, por exemplo, com o dedinho no açúcar. Vamos escrever com o dedinho no sal. Agora a gente vai escrever com a tinta guache. Vamos escrever com a cola colorida, né? Para depois a gente ir para um lápis. Porque a gente sabe o quê? Que a maioria dos meninos tem aversão ao lápis. Sim. Então, se de imediato eu pego essa criança e já vou para a apreensão adequada, correta, que eu quero do lápis, aí pronto. Ele cria logo a aversão, ele não vai ter interesse pela essa escrita, e aí é onde a gente tem um processo bem complicado para poder fazer com que essa criança aceite a usar o lápis. E a gente vivencia isso o tempo todo aqui dentro da clínica. O tempo todo. Verdade, o tempo inteiro. O tempo todo. Então, assim, né, eu vou até estar mostrando aqui na live alguns materiais que eu uso até mesmo antes que a gente pega o lápis. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho um botão, olha aqui, com um cadastro. Então, a gente trabalha o quê? Olha a apreensão que eu trabalho colocando o cadastro nesse botão. Apreensão o quê? Apreensão trípode, que é a apreensão adequada que eu preciso para quê? Para a escrita, para o lápis. Então, já que eu posso usar um recurso, por que eu não uso primeiro o recurso para depois eu ir para o uso do lápis? Já que é tão complicado, né, para essa criança esse uso do lápis. Outra coisa que eu acho fantástica, a gente usa muito aqui, pregador. Gente, esse pregador tem sido uma bênção na nossa vida. Porque a gente utiliza o tempo inteiro o pregador. Seja ele para a gente usar até mesmo em caixa. Aqui mesmo, o tio Robert da psicomotricidade arrumou aqui esses isopores para a gente, que a gente pegou no lixo mesmo. Então, todo recurso aqui a gente faz ter funcionalidade. E aí, o que a gente faz? A gente pega esse pregador, pega esse isopor aqui, coloca em cima da mesa ou em um prato, e a criança vai fazer o quê? Apreensão trípode, para poder transferir esse isopor, né? Então, materiais riquíssimos. Eu queria te falar uma coisa, só para você dar um reforço. Tem criança que pega assim, né, no pregador, que é essa apreensão palmar. E aí, se você trabalhar o pregador com a apreensão palmar, não vai desenvolver o que precisa. Não vai, isso. Com certeza. Né? Muito bom, Lourdes, você ter colocado isso. Né? Porque aqui na clínica mesmo, a gente fica o tempo todo, né, trabalhando com a criança. Pega direito no pregador. Vamos lá, com os dedinhos. Né? Outra coisa que a gente tem riquíssimo em casa, material de casa. Pegador de gelo. Né? Tampinha de garrafa, então com o pegador a gente pega a tampinha, a gente transfere. Então a gente pode usar aqui, olha que legal esse recurso, caixa de ovo, gente, que a gente usa, né? Então aqui eu tô trabalhando a apreensão, aqui eu tô trabalhando cores primárias, então são várias coisas. Um único recurso a gente utiliza para várias coisas. Outra coisa que eu acho muito importante para a gente aqui, tudo a gente reutiliza aqui na clínica. Verdade. Né? Esses potinhos de amoeba a gente não joga fora. Isso aqui pra gente é um valor imenso. Então a gente abre um buraquinho, pega os botões para colocar aqui dentro, olha. Qual a apreensão que a criança faz? A apreensão trípode, que é a apreensão que a gente precisa para quê? Para escrita.
Cíntia, tudo isso você trabalha antes do lápis? Sim, eu trabalho antes do lápis para mim não criar uma aversão com esse lápis, né? Então aqui, ó, de novo, o potinho de amoeba com as bolinhas. Ai, Cíntia, meu filho leva esse bolinha na boca. Então pega outro recurso, né? Que não seja uma bolinha tão pequenininha, pode ser um botão, pode ser outra coisa que pode usar. Ai, meu filho, ele não tem muita força na mão. Olha que legal, gente. Isso aqui a gente tem em casa, né? Que é perfurador. Então vamos colocar ele lá para perfurar. Outra coisa que a Luz acha fantástico, né? Aqui, ó, espremedor de batata. Olha a serventia que tem o espremedor de batata. Cíntia, eu preciso botar batata? Não, põe massinha, né? Pra gente fortalecer essa musculatura da mão, né? Aqui também eu tenho várias pinças também, que isso aqui a gente acha em internet, né? Que a gente trabalha com os meninos, então tem todo tipo de prensão. Tem aqui também alguns adaptadores, né? Que a gente usa para lápis. Gente, eu vou ser bem sincera para vocês. Eu sou TO, mas eu uso a tecnologia assistiva em último caso. As meninas mesmo veem aqui o tempo inteiro trabalhando. Eu trabalho com adaptador de lápis em último caso. Eu trabalho com tesoura adaptada em último caso. Por quê? Eu vejo que os meus meninos, eles têm potencial. Então, por que eu vou subestimar eles para usar um adaptador? Por que eu vou subestimar ele para usar uma tesoura de palma, sendo que eu sei que ele tem potencial para usar uma tesoura normal? Né? Então, assim, se ele for para a vida escolar, por exemplo, se ele for fazer um trabalho escolar na casa de um colega ou, né, algo assim, será que lá vai ter uma tesoura adaptada para ele? Né? Será se aonde ele vai pegar uma aula particular vai ter uma tesoura adaptada? Ele vai pegar uma aula particular, será se o terapeuta que vai atender ele tem um adaptador de lápis? Né? Então, assim, eu gosto muito de usar esse lápis, ó, da Jumbo, que é aquele lápis que ele é tipo um triângulo, né? Porque ele ajuda muito na apreensão. E o que eu acho ele mais legal ainda é porque a escrita dele, você não precisa colocar força no lápis. É uma escrita que, né, Lourdes, a ponta dele é bem maleável, é bem boa ele mesmo. É suave, poder, né? Muito suave para poder trabalhar. Né? Tem aquele então, lápis assim, número 2 de pintura também, né, Cíntia? Que é bom, né? Isso, muito bom. Né? Então, assim, às vezes, até isso, até a questão do lápis, né? Se o lápis está adequado, se não está, é importante para a gente estar avaliando. Então, muitas vezes a gente julga muito, o meu filho, o meu aluno, ele não quer escrever, ele é preguiçoso, é porque ele não quer. Muitas vezes não é porque ele é preguiçoso, não é porque ele não dá conta, é porque tem algo por trás. Então, vamos avaliar individualmente cada caso, para poder avaliar, analisar sobre isso, né? E eles você tem alguma coisa para colocar, Lu? Não, eu achei muito lindo o que você colocou, e eu acho assim que é uma filosofia nossa, né, Cíntia, no sentido assim, de equipe mesmo. Eles aprendem, eles conseguem, mas a gente precisa lançar a mão desse olhar individualizado, a gente precisa perceber qual material utilizar. É igual você falou, eu vou pegar logo um lápis e já vou trabalhar com lápis. Gente, se ele tem que passar para o processo de maturação, então que a gente vá para esse processo primeiro. Depois o lápis vem e aí a coisa vai. Se você for direto para o lápis, você pode criar um trauma ali, o menino não vai querer de jeito nenhum. Lógico que tem casos que a gente precisa. E a gente pega criança com 3 anos, 4 anos, 5 anos dentro do transtorno do espectro autista escrevendo assim. Isso é muito real, né, Cíntia? Muito real. Com certeza, Lourdes. E assim, o que eu acho importante nosso aqui, né, que eu acho um diferencial nosso da clínica, é esse olhar que a gente tem, né, de assim, nossa, ele tem tanta comorbidade, ele tem tanta coisa associada, tá, mas ele tem potencial, então a gente vai tentar com ele sem adaptador, a gente vai tentar com ele com lápis normal, com a tesoura normal, porque a gente sabe que ele tem potencial, mas em último caso, se a gente observar que a gente não conseguiu, é onde a gente parte para a tecnologia assistiva, né? Sim. Outra coisa importante, gente, que eu acho muito válido estar falando também da questão da coordenação motora fina, é o quê? Né, Lourdes? Que a gente pega muito aqui,
é rasgar papel, gente. Como isso é importante. Quando a gente vai avaliar os meninos, ele rasga papel? Não, ele não rasga, ele puxa o papel. Cíntia, mas rasgar papel? Pra que rasgar papel? Gente, olha a apreensão que eu faço para rasgar papel. Olha a dissociação das mãos que eu faço para rasgar um papel. Olha a coordenação bimanual que eu uso para rasgar um papel, né? Amassar papel é muito importante porque a gente trabalha a força da musculatura da mão, né? Então, o que eu falei anteriormente para vocês, a questão do tônus. Então, tem criança que tem muito tônus, a mão flácida, a mão muito mole, muitas vezes não consegue nem pegar no lápis de tanta flacidez. Então, vamos lá, vamos amassar papel, né? Para poder a gente trabalhar essa questão da força da musculatura da mão. Uma coisa também que eu acho muito importante é até mesmo atividades motoras amplas. Então, muitas vezes, a questão da escrita não envolve só punho, não. Ela envolve braço, ela envolve ombro, ela envolve atividades que a gente precisa o quê? Dissociar. Então, a gente tem recebido muito aqui no consultório meninos, por exemplo, que não conseguem apagar com borracha. Né, Lourdes? A gente não consegue. Ou então, tá lá um movimento circular, ele apaga de qualquer jeito, porque o movimento dele é só do vai e volta. Ele não consegue fazer esse movimento circular com o ombro. E aí, né? A gente entra já na escrita, né, Cíntia? Eu já estou pulando. Aí a gente vê, olha o quanto é sério, né? O processo da escrita, a Cíntia está falando do lápis, da pega e desses movimentos que essa criança tem que dissociar. Então a gente vai lá no processo da escrita. Primeiro, rabisco, né, Cíntia? Que ela faz com a mãozinha dura. Depois ela tem que ir para a fase, gente, celular. E aí vem o movimento de punho, de ombro. E às vezes ela fica ali e ela pinta só no lugar. Porque o ombrinho tá travado, o punho tá travado e ela não tem movimento, né, Cíntia? Não tem movimento. E a gente recebe muito aqui no consultório que eu sempre falo para os pais, gente, vamos fazer o quê? Vai trabalhar com essa criança no quadro branco, então vamos colocar ela para apagar, fazer movimento circular. Ela derramou alguma coisa na mesa, põe ela para limpar, para a gente trabalhar esse movimento circular. Então veja essas habilidades, o tanto que é importante até a gente chegar na fase da escrita. Escrita não é simplesmente você pegar um lápis e escrever, não. É muito mais além do que a gente imagina. Muito mais São habilidades que estão por trás disso. O tempo todo, né? Tempo todo. É uma coordenação motora fina, é uma dissociação dos braços. Se ele trava esse braço o tempo inteiro, se ele tá com esse braço junto ao corpo, como é que ele vai fazer letra cursiva? Ele não consegue fazer letra cursiva. Não consegue. Ele não consegue. Por quê? Porque ele não consegue dissociar esses movimentos de quê? De braço, de ombro com punho. Né? E a gente vivencia isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tem criança que disfarça muito. Eu acho muito bonitinha. A criança tá ali com seu cognitivo preservado, muito bonitinha, mas tá tudo travado. Aí ela fica trocando de lápis. Porque cada hora que ela pega o lápis, ela pinta um cantinho. Porque ela não pinta o todo, porque ela não tem o movimento. Então toda hora ela movimenta tudo, né? Movimenta o desenho, tem uns que viram, que fazem, que acontece. Isso, muito importante, Lúcia, você ter falado sobre isso, né? Tá aqui o desenho, na verdade a gente sabe que na hora da pintura é a nossa mão é que movimenta e não a folha. O menino tá pintando, a folha tá rodando o tempo todinho em cima da mesa. Tá rodando, porque ele não consegue fazer esse movimento de dissociação de punho, né? E a gente observa isso o tempo todo, quando você me chama e fala assim, Cíntia, olha aqui, ele tá todo travado. Como é que eu trabalho escrita se ele tá todo torto? A gente pega o tempo todo aqui, o menino todo desajeitado na cadeira, né? Compensando. Isso, muita compensação é legal, de ombro. Assim, a gente vê que eles querem e eles dobram esse corpinho de tudo quanto é jeito, mas para conseguir não consegue, e você tá ali exigindo dele. É isso que eu acho lindo, Cíntia, é olhar para essa criança nessa individualidade e perceber essa
sutilezas. E aí, a partir disso, lançar uma estratégia para conseguir. Quantos sucessos a gente já teve, né? E assim, às vezes tá lá na recepção, eu olho pro menino, aí eu tô vendo que toda hora ele pega um lápis de cor, e você vê que ele não movimenta o bracinho não, tá? Tá tudo durinho e o desenho tá virando para tudo quanto é lado. É desse jeito. Desse jeito. E assim, gente, o que tem ajudado muito também, olha, o quanto o método Dias Presotti me ajudou enquanto profissional. Eu trabalho muito, né, com essa apostila aqui, ó, de rabiscação. Essa apostila também me ajudou muito, que é uma apostila que tem até mesmo tracejos, né, importantíssimos para depois ir para a escrita. Que a gente sabe o quê? Não é de início você já vai lá dando, não, eu quero que ele escreva o nome dele, eu quero que ele escreva as vogais, o alfabeto. Não, antes disso a gente passa por rabiscação, a gente passa por tracejos, para depois a gente chegar na escrita. Né, Lutz, que eu acho muito importante, você sempre, André, enfatiza bastante. Cíntia, ele não consegue fazer o círculo e parar. Ele não faz a cruz. Ele não fecha o círculo. Então, ele não fecha o círculo, ele não para. Ele não para. E assim, a gente tem uma técnica, né, Cíntia, que eu vou dar cola pro pessoal. Você pega aquela canetinha, gente, aquela canetinha ruim mesmo, aquela que solta muita tinta. Eu adoro quando a gente vai testar os meninos. Aí você dá pra ele, né? Aí ele para. Aí faz aquela gota enorme de tinta ali. Aí ele anda um pouquinho, para de novo, outra gota enorme de tinta. Aí você percebe, você consegue perceber, né, até o movimento dele, onde ele vai parando, porque ele não consegue seguir. Não é ele, né? Não é ele. Com certeza. Não é ele que não quer. Talvez ele está dando o melhor dele e nós não estamos conseguindo olhar para esse melhor. Né, Cíntia? Com certeza, Lourdes. Então, assim, foi muito importante, né, a gente ter escolhido esse tema, porque muitas vezes, quando a gente escuta, até mesmo o professor chega aqui pra gente e fala, Lourdes, mas ele não escreve. Quando ele vai lá, não sei, é preguiça, não tem lógica, é preguiça. E quando a gente vai fazer esse olhar individual para esse aluno, para essa criança, a gente sabe que tem muito mais coisas além. Muito mais coisas. Não é preguiça, mas é o movimento do corpo dele que não responde para essa habilidade. Né? Quando a gente vai fazer essa avaliação minuciosa. Né? E a gente vê que as nossas crianças, de uma maneira geral, como você disse no começo da live, elas não estão vivenciando o corpo, né? Não tem mais as brincadeiras que nós tínhamos. Não tem mais, Lourdes. Não tem mais que a gente, rua. Assim, gente, é tão fundamental essas questões mesmo, assim, alguns exercícios que são importantíssimos para a questão da escrita. Quanto é importante a fase de desenvolvimento do engatinhar, né? Para a gente chegar, pode perceber que a maioria das crianças que não passaram pelo processo de engatinhar, ela vai ter dificuldade na coordenação motora. Sim, ela vai ter dificuldade na coordenação motora grossa, na questão da coordenação motora fina. Então, às vezes, o pai chega até feliz. Nossa, Cíntia, que ótimo, ele mal engatinhou e já passou para o andar. Dentro de mim eu fico assim, não, isso não é bom. Porque a gente sabe que cada etapa do desenvolvimento, ele é essencial para as habilidades futuras. Principalmente essa habilidade do engatinhar, que ela vai ajudar bastante na fase lá da frente, da escolar que vem para a escrita. Né? Então são exercícios muito importantes para a questão da escrita, questão do rastejar, que a gente trabalha aqui na psicomotricidade. A psicomotricidade me ajuda bastante na terapia ocupacional quanto isso, né? Rastejar, aquela questão de caranguejo, né? Andar para trás, até mesmo, gente, a gente pegar uma bola, aquelas bolas grandes, colocar na parede, botar a criança para andar com essa bola na parede, né? Apertar as mãos, ir para o parque. Quantos parques nos dá essa questão mesmo de movimentos que é essencial para a escrita? Aquela brincadeira de carrinho de mão que a gente faz com o menino, né? Segura as pernas atrás e o menino vai ali com a mão na frente. Isso ali é essencial para a fase da escrita. Então, na verdade, a gente se perdeu, né? Para
para esses exercícios hoje em dia? Hoje em dia é o quê? Celular, celular e celular. Então a gente não tem mais essas brincadeiras mais amplas, essas brincadeiras mais direcionadas para um parque, para uns movimentos mais amplos que a gente precisa tanto. E aí é onde vem o questionamento. Ele tem apresentado dificuldade na escrita, mas na verdade vem desde lá de trás. Né? Então é todo esse... Pode falar. Esse brincar... Não, eu tô falando assim, do brincar mesmo, do brincar sem o celular, o brincar correr, o brincar subir, o brincar cair, o brincar rolar. Ele tá faltando, isso, né? Nós precisamos resgatar isso. E às vezes a criança tem um desenvolvimento muito bom, mas o desenvolvimento motor, ela não consegue. Quando ela chega no processo de aprendizagem, quando ela chega na escola, ela vai para o terapeuta ocupacional porque ela não consegue desenvolver a escrita. Nós vamos falar agora sobre... Nós abrimos um curso. Olha, o curso tá maravilhoso. Quem já fez o curso de adaptações curriculares conosco aqui da Clínica Aprender sabe que nós temos muito tempo de estrada, e essas mães que já fizeram esses cursos comigo dão muito trabalho nas escolas. Então, professores, se preparem, porque muitas mães vão estar fazendo esse curso e já fizeram esse curso, hein? Nós preparamos um formulário bolado por nós mesmos sobre as adaptações curriculares. Nós vamos falar um pouquinho sobre a BNCC, nós vamos falar um pouquinho sobre a matriz de referência, que são os descritores, a importância dessa matriz de referência, né? Quando o professor vai fazer uma adaptação de grande porte, o que esse professor deve priorizar, conteúdo ou habilidade? Essa é uma pergunta que tem que ser refletida por pais, por professores, e nós estamos falando disso no nosso curso. Então, é um curso muito, tá muito legal. O primeiro curso é sobre o ensino fundamental e o ensino médio, e depois nós vamos trazer da educação infantil, porque a educação infantil, gente, ela precisa de todo um cuidado com a adaptação a esse ambiente escolar. E nós vamos falar de uma coisa que para mim é muito significativa. O nosso passo agora não é mais levar essa criança para a escola, ela já está lá no ensino regular, mas nós precisamos mantê-la no ensino regular. Nós precisamos da qualidade de ensino para ela. Então, o nosso cuidado com esse curso é justamente, nós queremos dar condições para você, professor, estar com seu aluno e contribuir com o desenvolvimento dele em todos os níveis. A escola tem uma parte muito importante no processo de socialização. Às vezes essa criança está ensinando mais para todo mundo do que ela realmente está aprendendo. Então vamos transformar essa escola realmente em um ambiente acolhedor, realmente em um ambiente de aprendizagem. Nós falamos sobre a matriz de referência, nós falamos sobre a BNCC veio aí desde 2019, agora com essa pandemia ela não foi tão implementada e trabalhada como deveria ser. Nós falamos da prova SAEB, né, da provinha da Prova Brasil, que está todas aí em vários outros estados já trabalhando com as habilidades e competências que a BNCC traz, com as habilidades que a matriz de referência está trazendo. Então nós vamos discutir um pouquinho sobre isso no nosso curso, mas mais que isso, há muitos anos mesmo, desde que eu estava no Centro de Ensino Especial, a gente criou, naquela época a gente já falava sobre Programa de Ensino Individualizado. Quem me conhece sabe que há mais de 15 anos atrás eu falava sobre isso, porque toda criança merece um olhar individualizado. Nós vamos ensinar como fazer esse PEI, como organizar esse PEI, esse programa de ensino ou um plano de ensino individualizado, para que essa pessoa tenha acesso aos conhecimentos acumulados. E aí eu pergunto, o que é mais importante? Os conteúdos ou as habilidades? Então, para você saber a resposta, vá lá e faça a sua matrícula no nosso curso.